Olá, continuando a história da igreja, hoje eu quero falar com você sobre João Calvino. João Calvino, ele pertence à segunda turma da Reforma. Ele nasceu em 1509 e faleceu em 1564. Nessa época, o movimento da Reforma estava muito fragmentado. Porque a Igreja Católica, depois que houve a reforma com Martinho Lutero, não pense que ela ficou de braços cruzados e assistindo tudo aquilo acontecer. Pelo contrário, ela lançou a contra-reforma. E a Inquisição trabalhou demais nessa época. Cada pessoa que era encontrada adepta da reforma era um herege. Então muitos cristãos foram mortos com o título de herege, porque a Igreja Católica mandou matar. E na época de João Calvino, a reforma já tinha irrompido, com Martinho Lutero, mas ela estava enfraquecida, porque a guerra foi muito grande. Inclusive, houve guerra mesmo, protestante contra católicos, várias. John Knox, na Escócia, ele enfrentou guerras para defender o protestantismo. Eles pegaram nas armas. Olha como foi difícil. E aí João Calvino é convidado a ir para a Suíça para ajudar no trabalho lá. João Calvino estava na França e aí ele vai para a Suíça. E lá na Suíça ele começa a ensinar a palavra de Deus. João Calvino, depois de Agostinho, é o maior teólogo da história da igreja. Então, os top assim, os Everest da história, são Agostinho e Calvino, grandes teólogos. Calvino estudava metodicamente a palavra de Deus. E aí ele foi dirigir uma igreja lá, na Suíça. E ele pregava expositivamente a palavra de Deus. Dizem que ele pregava assim cerca de 2 horas. E as pessoas estavam sedentas por Deus. Elas ouviam e praticavam. Sabe o que aconteceu? A cidade de Genebra, que era onde ficava a igreja dele, ela foi mudada. O comportamento de uma cidade mudou. Chegam a dizer que houve um avivamento em Genebra, devido a uma cidade inteira se voltar para Deus. Eu também acredito que isso foi um avivamento, porque houve arrependimento. E aí eu fico pensando, o que é que esse homem pregava durante 2 horas e que mantinha aquele povo cativo à palavra de Deus? E as pessoas, quanto mais ouviam, mais elas queriam ouvir. Que maravilha! Foi esse ensino da palavra de Deus que foi revolucionário em Genebra. E aí Calvino começa a escrever. Ele escreve muito. Sua principal obra são as Institutas, 3 volumes, que dizem que no início ela foi escrita para ser catequese de crianças. Para fazer catequese de crianças. Mas quem leu as Institutas sabe quão profundo são os estudos que estão naqueles 3 volumes. E ele escreveu muito mais. A sua obra é vasta, é imensa. Grande contribuição de João Calvino na história da igreja. A cidade de Genebra nunca mais foi a mesma, desde que João Calvino começou a pregar naquela cidade. Ele deu um grande avanço para a reforma, porque muita gente saiu de Genebra pregando a palavra de Deus. John Knox também foi muito influenciado pela vida de João Calvino. John Knox disse que Genebra era a mais perfeita escola de Cristo que jamais houve na terra, desde a época dos apóstolos. Quando Calvino morreu, ele disse, suas últimas palavras foram: é suficiente para mim viver e morrer para Cristo, que é para todos os seus seguidores
um ganho tanto na vida quanto na morte. E quando ele morreu, ele pediu, né? Quando eu morrer, eu não quero nada de exaltação à minha pessoa. Eu não, nem lápide, não coloca, só me enterra lá e pronto. Ele não buscava a glória para si mesmo. Se ele visse o que hoje é feito em nome dele, pessoas veneram João Calvino. Mas ele nunca buscou isso. Agora que a sua contribuição para a reforma foi essencial, isso ninguém pode negar. Foi grande a contribuição, a influência de João Calvino. Essa influência se estendeu para a Suíça, França, Holanda, Alemanha, Hungria, Polônia, Inglaterra, Estados Unidos e Brasil. A Igreja Presbiteriana é fruto do trabalho de João Calvino. Muitos missionários presbiterianos chegaram ao Brasil para evangelizar logo no primeiro século da nossa história. Foram assassinados. Mas é o grande legado de João Calvino. Genebra se tornou um grande centro missionário, porque todas aquelas pessoas que fugiam da Inquisição nos países da Europa iam para a Suíça. E ali encontravam em Genebra esse ensino forte da palavra de Deus. E dali eles eram enviados como missionários. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até o nosso próximo encontro.